Estão com sono aí, não? Olha que eu pesquei aqui, já vi que alguns estavam querendo dormir. Eu sei que é sacanagem depois das 2 horas, dá um soninho mesmo depois do almoço. Mas queria inicialmente agradecer a Laborare por essa oportunidade. A minha formação, eu sou administrador de empresa, tenho mais de 30 dias de experiência aí na área de recursos humanos, passei praticamente por todos os subsistemas da área, fui de auxiliar de departamento pessoal a gerente de recursos humanos e atualmente eu tenho uma empresa de consultoria de gestão empresarial e trabalho com pequenas, médias e grandes empresas, não só na área de recursos humanos, mas na gestão empresarial como um todo. Então o tema do E-Social é um tema que está na agenda do mundo corporativo e basicamente eu acredito, nem entendi o porquê desse evento, Valdemar, porque é um tema que ninguém mais tem dúvida. Alguém tem dúvida aqui do E-Social? O que vocês estão fazendo aqui? Já começou, já estão implantando, e o pessoal ainda está indo em evento para falar de E-Social. Então, o meu bate-papo aqui hoje não é para dar uma palestra detalhadamente sobre passo a passo do que é o E-Social, porque eu sei que vocês já sabem sobre isso. Mas a minha palestra, ela começa com uma provocação. O que os gestores, né, e os diretores devem saber e fazer em relação ao E-Social. E quais seriam os impactos contábeis e fiscais do E-Social? Pode ser que aí surja algumas dúvidas e eventualmente eu possa contribuir com vocês, esclarecendo ou fazendo lembrar vocês a pesquisar mais sobre esse tema. Já está pronta aqui a apresentação? Pode colocar a primeira tela. Vamos lá. Enquanto não coloca o primeiro slide, eu começo fazendo essa provocação. Vocês sabem realmente o que é o E-Social e por que surgiu o E-Social? Vocês têm noção? Por que saiu o E-Social? Um de cada vez, senão vou ficar aqui com vergonha. Mas alguém já viu falar aqui da Operação Lava Jato, certo? Quem já ouviu falar da Operação Lava Jato, levanta a mão, por favor. Ótimo. É uma brincadeira, mas tem um pouco de sentido. Eu costumo dizer que o E-Social nasceu a partir de um evento como esse, lotado de gestores, advogados e profissionais da área de recursos humanos, de empresas de diversos segmentos, e houve uma blitz da Receita Federal. E, de sacanagem, resolveram trancar todo mundo num quarto escuro durante 3 dias. E fizeram nós confessarmos tudo o que a gente fazia de errado nas nossas empresas. Naturalmente, não é o caso de vocês, que todos trabalham e cumprem 100% da legislação. Ninguém aqui tem problema trabalhista, não tem problema com saúde e segurança, ninguém tem problema com hora extra, ninguém tem problema com reclamação trabalhista, ninguém tem problema com cálculo de folha, com sistema que às vezes não funciona. Certamente nenhum de vocês tem esse problema, correto? Mas depois de 3 dias sobre intensa tortura, nós confessamos tudo que a gente fazia de errado nas nossas empresas. E aí os técnicos da Receita fizeram um software com toda essa confissão nossa, para a gente passar para a Receita todas as informações que envolvem vínculos com trabalhadores. E aí, gente, saiu um mega sistema, um dos mais modernos do mundo. Esse sistema, a Receita disse que já gastou mais de 100 milhões. Então ele tem uma inteligência por trás desse sistema, das informações, que nós, como gestores, temos que ter um outro olhar. E é isso que eu quero provocar a vocês, aos executivos de RH, aos profissionais de SESBIT e aos interessados nesse tema, a prestar bem atenção nos cuidados com o E-Social. A apresentação já está disponível, dúvidas? Eu tenho umas telinhas que eu quero compartilhar. Ao final desse evento, vocês vão receber esse arquivo que eu trouxe. Tem aproximadamente 40, se não me engano, e 8 telas. Se eu for falar sobre todas elas, nós vamos durar aqui basicamente umas 3, 4 horas. Vocês estão mais interessados no coffee break do que ouvir o que eu vou falar sobre E-Social. Mas eu vou procurar ser bastante objetivo aqui com vocês. A provocação que eu já faço é essa, né? O que os dirigentes, gestores e pessoas precisam saber fazer e seus impactos fiscais e contábeis.
Então não é um passo a passo sobre o que é o e-social, porque isso vocês certamente já ouviram falar, ou já sabem, ou já estão implementando nas suas empresas. Vamos lá. Então o e-social, só para relembrar rapidamente, é um projeto da Receita Federal que montou um software que vai recepcionar basicamente todas as informações que envolvem os trabalhadores, inclusive as informações do SESMIT. Eu trago aqui os conceitos, eu não vou ficar lendo as telas, esse material vai ser disponibilizado para vocês, mas apenas chamar a atenção, né? Antes de mais nada, é preciso destacar que o e-social, ele não imporá nenhuma nova obrigação ao setor empresarial. O que muda simplesmente é como as informações são transmitidas para o governo. Essa é uma coisa que a Receita fez com muita inteligência. Não criou uma lei. Na verdade, ela está exigindo que as leis que já existam sejam cumpridas, só que agora de uma maneira online, né? Então, ela não tem nova legislação. Ela simplesmente está cumprindo o que está na CLT. Mas qual seria o real objetivo do e-social? A Receita fala que é para desburocratizar. Isso é verdade, gente? O que vocês acham? É verdade? É verdade. Nós vamos ver mais para frente que isso é verdade. Vai desburocratizar mesmo as empresas? Vai. Vocês vão perceber que mais de 10 obrigações vão ser extintas depois da implantação do e-social. Mas qual é o real objetivo que está por trás disso? O primeiro é aumentar a arrecadação. Porque na medida que a Receita passar a ter um controle efetivo das informações, vai ter um aumento significativo da arrecadação. Vai reduzir a sonegação. O governo vai ter pleno controle de todas as obrigações. Vocês vão ver isso daqui à frente. E vai facilitar a aplicação online de multas. Esse é um cuidado que o gestor tem que ter. Como é que eu vou evitar essas multas? Implantando corretamente o e-social, cumprindo todas as obrigações, e vocês vão ver, tudo tem prazo, tudo tem data de entrega, inclusive do SESMIT, que começa a partir do ano que vem. Então a dica para o gestor é: preste atenção, porque as multas podem impactar nos seus orçamentos e, consequentemente, gerar grandes prejuízos para a organização, e vai haver uma cobrança maior ao profissional da área de recursos humanos, da área de saúde e segurança do trabalho. Porque essas multas vão passar a acontecer e hoje muitas delas só acontecem quando a fiscalização vão até a empresa de vocês. O e-social, olha só quem ele envolve. Envolve basicamente todos os tipos de trabalhadores, até os estagiários. Envolve o Estado e os entes privados. Olha só os números, gente. São mais de 40 milhões de trabalhadores, mais de 8 milhões de empresas. Eu fiquei curioso, são mais de 80 mil escritórios de contabilidade. Mais de 500 mil de empresas de TI estão se adequando para estar no ambiente de e-social ou gerando produtos, sistemas, aplicativos para facilitar a vida das empresas. E mais de 6 mil agências do governo. Envolve todas as áreas das empresas. Aqui é uma primeira provocação a vocês, gestores. Tem muita gente achando que o e-social é só uma obrigação da área de RH. Mas por que envolve todas as outras áreas da empresa? Eu vou dar um exemplo. Na área da construção civil, antes era muito comum, vai abrir uma nova obra, precisa contratar 500 trabalhadores. A empresa recolhia a documentação, 15 dias depois, devolvia as carteiras assinadas, claro, com a data retroativa, mas tinha um prazo para o RH se organizar melhor. E agora? Isso vai ser possível depois da implantação do e-social? O que vai acontecer? Nós temos duas opções. No dia anterior, eu posso mandar o que eu chamo de uma admissão preliminar, parcial, e tenho que finalizar ela e mandar para o ambiente do e-social até o dia 7 do mês subsequente, ou antes disso, se a folha for processada antes. Ou no próprio dia que o trabalhador começar, eu tenho que informar isso ao ambiente do e-social.
Como é que isso é feito? Todas as empresas têm um software de RH. E aquelas que não têm, a Receita criou um sistema via web para as empresas transmitirem. Então, hoje tem que ser mandado no dia. Então, essa é uma grande mudança. Então, aquele gestor que chegava para o RH, contrata aí 200 pessoas, ele precisa ter planejamento. Olha, agora para contratar eu tenho que preparar todo o processo antes, em função dessa obrigação. Então, se eu não tiver a colaboração de todas as áreas, isso vai gerar punições. E as punições são o quê? A multa, porque se não mandar a informação no prazo, eu estou passivo de receber uma autuação. Então, envolve todas essas áreas, principalmente, no primeiro momento, as áreas de TI, contábil fiscal, o RH, são as áreas mais diretamente afetadas. Mas, agora, mais para frente, o SESMIT, que vai entrar a partir de janeiro, tem um papel fundamental para colocar as informações da área de segurança e medicina do trabalho. Transmissão. Não vou perder tempo com isso, mas existe tudo no ambiente do e-social, tem protocolos. Poderão ser feitos pelas empresas que têm os softwares e as pequenas empresas podem dar procuração para os seus profissionais de contabilidade, fazer a transmissão das informações do e-social. Ou ela, através do certificado digital, se ela optar por fazer diretamente no software do e-social, aquelas que não têm eventualmente um software de RH, poderão fazer, desde que tenha o e-CPF digital, que é um protocolo necessário para poder transmitir as informações. Olha só o que vai melhorar a vida nossa. Isso é sonho de consumo? Depois do e-social, algumas já estão sendo eliminadas. Olha a quantidade de informações que vão ser eliminadas. Isso é verdade, Evandro? É verdade. Todas essas informações, a que mais demorar aí, ao final de 2019, não terá mais nada disso. Tudo isso o e-social vai substituir. Mas até a carteira de trabalho, sim, o próprio e-social, na medida que fez o cadastramento, vai ser a carteira digital. E todas essas informações. Isso vai gerar economia de custo para as empresas? O que vocês acham? No primeiro momento, não, porque as empresas estão investindo com software, com consultoria para fazer a implementação. Mas depois vai haver uma redução. Isso é bom, gente? Quem mexe aí com folha de pagamento, com o departamento pessoal, é bom eliminar tudo isso? É ótimo. Vocês já devem saber disso, mas os que não sabem, tem esse ambiente de coleta de informações. Novidades. No portal do e-social, tem agora, numa parte lá de tutoriais, tem vídeos gravados pela FENACOM, com os auditores da Receita e do Ministério do Trabalho, falando passo a passo de cada evento do e-social, de como deve ser preparado e transmitido a informação. Um dado muito interessante é o seguinte: no e-social as informações são transmitidas por arquivos. São chamados, e cada arquivo, cada evento tem um arquivo específico. Cada funcionário tem um arquivo, digamos, específico. Isso vai permitir facilidade, por exemplo, da concessão de aposentadorias. Quando tem uma informação errada, eu corrijo só daquela pessoa. Então, cada pessoa no e-social é um arquivo. E toda a informação dele vai para aquele arquivo. Qualquer alteração que tem, eu tenho que alterar o arquivo. Isso é uma coisa fantástica. Aqui está o cronograma que todos vocês já sabem. Ou se não sabem, tem que prestar muito bem atenção. A novidade aqui é a seguinte: no dia 12 de julho foi alterada a possibilidade para os MEIs, as pequenas empresas, a fase 1 e 2, junto com a fase 3, tem até novembro. Cada etapa tem uma data, mas para os MEIs,
e as micro e pequenas empresas ganhou mais esse fôlego até novembro. Só que em relação à parte do SESMIT, vocês vão ver que ela continua todas previstas, né, para 2019. Algumas ganhou um fôlego para julho, mas basicamente todas as demais atividades começam a partir de janeiro. E aí eu pergunto para vocês, hoje certamente as demais informações do E-Social, vocês já fizeram a qualificação cadastral, aquelas pessoas que tinham um PIS errado, um CPF com conflito, certamente vocês já corrigiram isso. Só que muita gente não está se atentando que na área do SESMIT tem muita coisa para se fazer. Nós vamos ver mais à frente a tabela de ambientes, os fatores de risco, linkar isso pessoa a pessoa, isso requer um trabalho e a ajuda de uma empresa como a Laborare, ou as empresas que eventualmente assessoram vocês, porque isso é fundamental para que o SESMIT seja bem implementado. Agora, quais seriam essas principais vantagens e desvantagens do E-Social para as empresas? Algumas eu já mostrei. Vai simplificar, vai reduzir a burocracia, vai eliminar todas aquelas obrigações. Agora, tem desvantagem, gente? Vocês acham que tem desvantagens? Quem acha que tem desvantagem, aí levante a mão. Quem acha que tem vantagem? Levanta a mão. Quem não acha nada? Ou seja, nós temos de tudo. Vamos lá. Vamos só ver, só curiosidade. Vantagem, eu já falei alguma. Reduz a burocracia. Isso é verdade? É verdade. Vai ter mais organização e controle das informações dos empregados? Vai. Vai ter mais atualização e melhor gestão dos dados de saúde e segurança do trabalhador? Vai. Vai ter aqui a escrituração digital das informações? Vai. Só que tem algumas desvantagens, num primeiro momento, que é aquilo que eu falei, vai ter gastos com a implantação. Nós podemos mudar essa palavra gasto para investimento, porque o gasto, na verdade, ele é um investimento que com pouco tempo, vai ser recuperado em função da economia que vai ter e da melhor gestão das informações dos trabalhadores. Vai ter, agora aí, isso aqui é um problema, fiscalização mais ágil. Antes, a empresa ficou 10 anos sem fiscalização, o fiscal não precisa mais ir na empresa. Ele vai receber tudo mastigado, e se tiver incorreto, o que o fiscal vai fazer? Vai mandar multa eletrônica. Na medida que você faz adesão com o seu eCPF, poderá. A Receita disse que no primeiro momento não vai fazer isso. Mas, gente, vai fazer isso. E aí, vocês, profissionais de RH e das demais áreas, vão começar a ser cobrados, principalmente pelo CFO, por que está gastando dinheiro com eventuais multas por não ter implementado corretamente o E-Social. Só que para implementar o E-Social, é preciso fazer uma profunda revisão dos processos internos. Eu dei um exemplo. O processo de contratação nas empresas, vocês acham que precisa mudar? Precisa mudar, porque não dá mais para contratar e depois de 15 dias eu devolver a carteira para os trabalhadores. Então eu tenho que fazer um processo de revisão, conscientizar todos os gestores de que essa cultura tem que mudar. E nós falamos, e na palestra anterior aqui, nós falamos muito sobre comunicação. Então o RH tem que liderar essa comunicação. Liderar para sensibilizar e preparar todos os gestores de que agora não dá para fazer como se fazia antes. Ah, mas aqui na minha empresa eu sempre fiz assim, não é o governo que vai dizer que vai fazer agora o contrário. Tá bom, valentia aqui não vai ajudar. Porque se não fizer, vai ter multa. Então precisa reescrever os processos. Precisa ter uma coisinha muito importante que uma linguagem que as multinacionais utilizam. Vocês precisam ter aí as SLAs bem definidas de atendimentos. De tudo tem que ter SLA. Porque se não tiver, gente, vão ter problema com o E-Social. Evandro, eu não sei fazer procedimento. A minha empresa não tem. O que é que eu faço? Precisa pedir ajuda. Pode ser por uma consultoria,
ou alguém na empresa capacitado tem que fazer os procedimentos. Todos os procedimentos de RH, desde a contratação, de demissão, os procedimentos que envolvem a saúde e segurança, que são muito importantes, precisam ser feitos. Agora, o que muda mesmo? Gente, muda quase que tudo. Eu já falei aqui de algumas mudanças. A principal, a primeira, é o processo de admissão. Ou seja, eu tenho que informar ou no dia, ou ter a opção de informar no dia anterior e complementar depois as informações até o dia 7, ou antes do dia 7, se a folha for paga antes disso. Essa é uma das mudanças. O que mais? Eu fiz aqui uma lista, não vou ler todas, mas vocês vão levar isso, certamente vocês já sabem, essas e mais algumas outras, mas dever de casa. Dá uma consultada nos demais itens que mudaram, mas eu chamo a atenção para mais dois, que é uma acessória que é uma nova obrigação que está saindo junto com o E-Social. A DCTF Web é uma novidade, e nós vamos ter uma coisinha que vocês vão ouvir falar muito daqui para frente, chamada EFD-REINF. Alguém sabe que palavrão é esse? Quem sabe, levanta a mão. Ei, povo tímido. Quem não sabe? Então, a EFD-REINF, muitas das retenções, principalmente em alguns tipos de atividade que tem retenções, vai ter agora um programa específico, né? Com base nessa lei aqui que eu estou citando, as contribuições previdenciárias substitutas incidentes, em regra, sobre a receita bruta. Então, essa FD-REINF é onde você vai lançar essas informações para gerar o cálculo das compensações para poder pagar o imposto de renda e o INSS, que também tem impacto com isso. Então, é uma obrigação acessória. No portal do E-Social tem um vídeo falando da FD-REINF. Tem muitos cursos, é necessário que a área técnica faça cursos para fazer, aprender já, quem tem dúvida, fazer corretamente a FD-REINF, e a DCTF Web já está em vigor, para vários, principalmente para tem um processo de fase, mas já está em pleno vigor. Então, tudo que é compensação vai ficar bem documentado. Vai facilitar tirar CNDs? Vai. Como é que vai? Porque tudo que tiver vai estar informado no sistema do E-Social. Ah, eu tenho um processo contra a Receita, que eu pago um tributo a menos. O que eu tenho que fazer? No sistema do E-Social eu informo detalhes desse processo. Isso vai facilitar eu tirar a receita. Vai evitar a chamada jeitinho para tirar a CND. Vai acabar o jeitinho? Vai. Não tem mais fiscal amigo que vai dar um jeito de eu tirar a CND. Vai estar tudo dentro do E-Social e da FD-REINF. Se eu não fizer isso, e da DCTF Web, se eu não fizer isso, eu não vou conseguir tirar a CNDs. E o que eu devo fazer antes de implantar o E-Social? Aqui eu queria ouvir vocês. Um de cada vez, porque eu sei que certamente ninguém tem dúvidas. O que eu tenho que fazer? Hein, pessoal? O que nós temos que fazer antes de implantar o E-Social? Vocês são gestores, aqui certamente tem donos de empresas, profissionais de RH, advogados. O que eu tenho que fazer antes de implantar o E-Social? Primeira coisa, fazer o que vocês estão fazendo aqui. Assistir palestras, ler sobre o tema, né? Mas nós temos uma série de outras dicas, mas essa é uma. O que mais vocês acham que tem que fazer antes de implantar o E-Social? Tem que fazer uma coisa chamada saneamento de base. Você já ouviu falar sobre isso? Tem, gente? Saneamento de base. Vamos lá, o que mais você acha que a gente tem que fazer? Eu fiz uma listinha aqui de umas 15 atividades. Ah, mas é uma empresa pequena. Certamente nem tudo os que eu estou recomendando aqui será necessário. Mas, basicamente, essa receitinha não é uma receita de bolo, mas é um passo a passo de um planejamento que eu devo fazer antes de implementar o E-Social na minha empresa. Fazer uma palestra, recadastramento dos trabalhadores, para quê? Para ver essas inconsistências. Tem muita gente que casou, separou,
mudou o nome, mas deixou lá no programa do CPF, não alterou. Na hora de eu transmitir a rede social, tem um problema com isso. Aqui tem esse endereço que no próprio portal tem, de fazer a consulta, eu posso fazer essa consulta individual, por lote. É fácil se eu acessar o portal, os RH já estão fazendo isso, mas para as pequenas empresas, se eu entrar naquele link, vai pedir lá algumas informações, data de nascimento, o nome, o PIS, eu vou saber se meu nome está correto para fim da transmissão da informação do e-social. Eu preciso fazer uma elaboração e revisão das descrições de cargos. Gente, isso é fundamental. Tem muita empresa que tem a descrição, aí lança um CBO diferente do que a pessoa faz. Posso ter problema no e-social com isso? Muito problema. Precisa fazer isso. Eu não sei fazer, então precisa contratar alguém especializado que saiba fazer, porque isso vai ser necessário. A revisão dos códigos. Eu preciso fazer revisão das lotações tributárias e do enquadramento na Previdência. Isso é uma atividade fundamental. Eu preciso enquadrar corretamente na Previdência. Às vezes eu estou pagando uma coisa a mais, ou deixando de pagar porque eu fiz um enquadramento errado. Eu preciso ter ajuda, se eu tenho dúvida, eu preciso pedir ajuda de especialista para isso. Aqui que eu já falei, revisão dos processos e procedimentos. Preciso revisar todos os horários de trabalhos. No primeiro momento, eu só estou informando horário e turnos, mas logo, logo o e-social vai entrar ao ponto. É uma informação nova para vocês. Então, a princípio, eu vou só informar o horário e turnos que eu tenho na minha empresa. Mas isso, cuidado, pode ser uma pegadinha. Eu vou colocar, mas já tenho que colocar, tudo que eu colocar no e-social, eu tenho que fazer uma pergunta. Isso tem algum risco? Vou dar um exemplo. Todas os softwares, as empresas que têm sistema, ela tem uma tabela de proventos e desconto, tabela de eventos. Cada evento eu tenho lá uma incidência. Incide INSS, incide imposto de renda, e tem uns que não incide. E no e-social eu tenho que fazer o chamado deparo, eu tenho que relacionar cada um dos meus, eu não preciso mudar a minha tabela, mas, por exemplo, salário e remuneração. Na minha empresa eu uso lá o código 100. Eu tenho ajuda de custo, eu tenho diária de viagens, eu vou fazer a relação com os eventos do e-social. Vamos pegar aqui um exemplo. Eu tenho um evento que é tributado no ambiente do e-social, só que na minha tabela de evento eu estou lá que ele não incide. Na hora que eu relaciono para a tabela do e-social, o que vai acontecer? Vai gerar uma diferença de imposto a recolher. Vai despertar a gula da Receita de olhar o retroativo. Outra dica para os contadores, que certamente já estão vendo isso. Eu tenho um plano de conta na contabilidade, certo? Toda empresa tem um plano de conta, com software e tal. Aí o contador põe lá as contas de salário, remuneração, etc. Aí ele junta tudo numa mesma conta. Coisa tributada e coisa não tributada, só que no e-social tem um separado. O que pode acontecer? Quando eu cruzo os SPEDs, os contábil fiscal agora com o e-social, o que vai gerar? Gerar inconsistência de informação e passibilidade de multa. Por isso que tem impacto contábil e fiscal. Eu preciso ter esse olhar crítico. A fase mais crítica é a da implantação, porque eu tenho que fazer todas essas correlações. Porque se eu não fizer isso corretamente, gera o quê, gente? Multa. Então, essa análise dessas que a gente chama de, lá no e-social, de tabelas de rúbrica, é isso que eu estava falando, dos eventos e descontos. Eu preciso fazer a identificação dos processos. Aquilo que eu falei agora há pouco. Todo processo que eu tiver que envolve pagar menos um tributo, porque eu estou discutindo com a Receita, eu vou informar isso, tem um campo próprio do sistema do e-social. Eu preciso fazer também uma dica, uma revisão dos recolhimentos previdenciários em relação aos serviços contratados com prestadores de serviços autônomos, cooperados, etc. Eu preciso fazer essa revisão para não ter surpresa. Eu preciso fazer uma revisão das informações referentes à saúde e segurança do trabalho. Vocês sabem o que é tabelas de ambientes de trabalho? Por favor, isso eu tenho uma curiosidade. Quem sabe, levanta a mão.
Vocês não sabem o que é isso? Pois precisam saber. Por quê? Vamos imaginar que aqui seja um ambiente de trabalho. Ao fazer a tabela, nós vamos... cada lugar aqui tem fatores de risco diferentes. Essa escada tem um fator de risco maior? Provavelmente sim, tem degraus. Aqui no palco tem... Então, vou fazer uma... Ao cadastrar a tabela, eu vou descrever o ambiente. Aqui eu tenho um ar-condicionado muito forte. Eu tenho um trabalhador, depois eu vou fazer quando eu estiver fazendo o risco, fatores de risco, olha, o Evandro fica 3 horas num ar-condicionado a X graus negativo. Isso pode ter alguma consequência? Então, aí vocês precisam de uma empresa especializada em SESMIT que faça esse trabalho para vocês. Ah, mas eu tenho uma empresa que me dá a consultoria. Se não fez, vai ter que fazer. Ah, eu pago tudo, está tudo incluso. Não sei, vocês vão ter que renegociar, mas isso é uma coisa que precisa fazer. E qual é o prazo para fazer isso? Até final do ano. Corre com a equipe da Laborária ou com as empresas que assessoram você e precisa fazer isso. Comunicação de acidente de trabalho. Não vai ter muita mudança, já é muito parecido com o que é hoje. Só que, de novo, tudo que eu transmiti, eu tenho que transmitir com um olhar crítico. Por quê? Acidente de trabalho pode gerar estabilidade? Tudo e qualquer coisa eu devo já comunicar como acidente? Preciso falar com o pessoal do SESMIT. É acidente mesmo? Como é que foi? Precisa ter um senso crítico sobre isso. Monitoramento da saúde do trabalhador. O que é isso? Tem vários eventos. Algumas atividades têm eventos, exames periódicos. Estão fazendo a data certa? O exame admissional é aquele que vocês vão... Quem mora próximo tem empresa próximo do Largo 13. Vai lá no médico, ele olha para a cara sua e dá um aso. Vai ser assim, da agora para frente? Não vai ser mais assim, gente. Vai se fazer um devido exame, vai se transmitir para o ambiente do e-social e, de novo, com um olhar crítico. Eu contratei alguém que tem um problema de coluna. O exame admissional não detectou. Por que eu preciso ter um serviço diferenciado de SESMIT? Porque tem que olhar esses detalhes, gente. Porque isso vai gerar custo, isso vai gerar muito problema. E eu, gestor, tenho que ter essa preocupação. Eu tenho que fazer bem feita essa implantação do e-social. Condições ambientais do trabalho, os fatores de risco, aquilo que eu falei. O e-social, ele desce a detalhes. Ele relaciona a tabela de ambiente, que é a primeira coisa que eu cadastro, com os fatores de risco. Durante a jornada, ele linka, olha, eu fico tantas horas exposto a risco XYZ, a risco M, a risco F. Eu tenho que fazer essa correlação perfeita para não ter problema. Eu não sei fazer isso porque eu não sou profissional da área do SESMIT. Para isso a gente precisa da ajuda dos universitários. Quem é os nossos universitários aqui? É a empresa que nos assessora com o SESMIT. Ou a empresa grande que tem todo um SESMIT bem estruturado, já deve estar fazendo isso, ou já tem até. Vocês perceberam que esse é um papel estratégico? Ah, eu estou preocupado de fazer o e-social, preciso cadastrar, preciso fazer isso. Mas eu tenho que olhar com esse outro olhar. O que vai acontecer depois disso? A empresa vai diminuir risco. A área de governança, de compliance, estão medindo isso. Risco. Só que isso vai valorizar muito as organizações. Vai valorizar muito o profissional de RH, do SESMIT, do contábil fiscal, porque não dá mais para trabalhar com amadorismo. Ah, eu tenho um cara que é bonzinho, que ele está sempre com a gente aqui, a empresa... Não, eu preciso fazer bem feito. E eu faço essa provocação, porque muita gente não acordou. Acorda, gente, porque o e-social chegou. E chegou para valer. Ah, vai ser prorrogado, Evandro. Já foi prorrogado 10 vezes. Não tem mais prorrogação, porque já está em implementação. Então, corram, façam esse dever de casa,
Porque a parte técnica, o RH já está fazendo, mas tem todos esses outros detalhes que têm que ser observados. Mapeamento das necessidades de treinamentos obrigatórios. O que é isso? As chamadas NRs, dependendo da atividade que o colaborador exerce na empresa, eu posso ter mais de 100 treinamentos obrigatórios. Eu sei qual que é treinamento obrigatório? Eu não sei, eu sou administrador. Eu sou do RH, eu sei, não sei. Às vezes, eventualmente eu vou ler NR e vou identificar alguns. Eu preciso da ajuda do profissional de segurança e medicina do trabalho. Isso é fundamental. Todo treinamento é registrado no e-social. Até isso. Por isso que eu falei no começo da minha palestra. Torturaram a gente e confessaram tudo que a gente não fazia. E botaram tudo isso dentro do e-social. Outra recomendação que eu faço aos contadores, aos gestores, aos diretores de empresas, se aqui estiverem presentes. Faça uma revisão contábil e fiscal dos últimos 5 anos. Porque o e-social, ele só olha para frente. Ele não olha para trás. Ele não corrige situações anteriores. Então, corrija a situação anterior nos sistemas próprios, que daqui a pouco vai ficar difícil, porque depois vai ser mais trabalhoso fazer essas correções. Recomendo que vocês, e aqui não é para vender, não é profeta do Apocalipse para vender a consultoria. Se tiver time interno, faça com o seu time interno, mas se não tiver, procure ajuda, porque isso pode complicar muito no futuro. E aqui eu não vou perder muito tempo com vocês, mas eu vou só mostrar rapidamente alguns eventos e o detalhamento, o prazo que deve ser mandado, e vocês vão ficar com esse material. O objetivo aqui não é ficar falando evento por evento, mas só para vocês terem uma ideia. O e-social, ele classifica basicamente 3 tipos de situações. São chamados os eventos periódicos, os não periódicos e os eventos iniciais e de tabelas. Só para vocês terem uma ideia da complexidade, são mais de 40 tabelas que têm que ser cadastradas. Essas tabelas são cadastradas aonde, Evandro? No meu sistema de folha. E se eu não tenho sistema de folha, Evandro, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer essa tabela e entrar lá na munheca, no sistema do e-social web e fazer. Isso são mais de 40. É simples, mas tem muita informação para ser colocada. Só que algumas tabelas eu tenho que cadastrar informação com olhar de lupa. Principalmente o depara da tabela de rúbricas. Os eventos que eu tributo, vou correlacionar com os eventos que está no e-social da maneira correta, senão vai me gerar cálculo de contribuições a mais. Só para vocês terem uma ideia, aqui é um sequenciamento do evento. Uma coisa interessante no e-social é, o carro não anda na frente dos bois. O que quer dizer com isso, Evandro? É que tudo tem uma sequência lógica e temporal. Eu posso mandar alguém embora? Posso. Se ele tiver cadastrado, primeiro tem de ser admitido como empregado. Então, o primeiro evento é eu fazer todo esse cadastramento de tabelas e o cadastro da empresa. Depois o cadastro do empregado. E tudo que vai ocorrendo com o empregado vai entrando na caixinha de cada empregado. Então, eu só consigo alterar um evento se eu tiver uma informação anterior. Se eu não cadastrar férias, na hora que a pessoa voltar para mim eu não cadastrei férias, eu tenho que fazer uma coisa retroativa, sujeito já multa. Então, tudo tem uma sequência lógica e temporal. E aqui tem um passo a passo. E depois, o e-social, ele totaliza isso para vocês. E muitos desses eventos vai consolidar os tributos e se integrar com a DCTF Web, que o contador de vocês vai ajudar, isso precisa estar o pessoal da área fiscal para vocês fazerem isso junto. Uma coisa muito interessante que foi lançado recentemente, a Receita Federal tem uma TV, tem 10 vídeos. Esse aqui, com esses links, vocês vão poder assistir. É fantástico esses 10 vídeos. Ele pega cada evento e explica passo a passo como é que vocês têm que cadastrar e os cuidados. Por exemplo, quando vocês estão cadastrando a empresa,
no cadastro da empresa, vão pedir uma série de informações que vão nortear o cadastramento das tabelas e poderão ter consequências fiscais e tributárias. Cada videoaula, eles detalham isso com muito rigor. É um material fantástico que eu recomendo, mesmo quem não esteja no dia a dia lidando com isso social, o gestor que vai cobrar a sua equipe técnica, dê uma olhada nessa videoaula, são normalmente 10 minutinhos cada videoaula, 10, 12 minutos, para vocês perceberem a importância e os cuidados que vocês terão que ter. Porque uma informação errada no e-social é sinônimo de problema, e problemas é traduzido pela palavra multa. Aqui tem uma agenda, que mais ou menos para vocês acompanharem. Tem as datas das tabelas, datas limites de entrega. Eu não vou entrar em detalhes, mas dê uma lida nessas tabelas das datas limites. Logo no começo da apresentação, dentro do portal do e-social, tem cada tabela, o que deve ser cadastrado em cada tabela. O objetivo aqui não é ficar falando tabela a tabela. E assim sucessivamente, de cada grupo de eventos, periódicos, não periódicos. E cada evento, aqui eu fiz uma breve explicação dos principais eventos. Por exemplo, admissão de trabalhador, prazo de envio. Todos eu estou colocando o prazo de envio para vocês terem noção das datas e dos cuidados que deverão ser observados. E nas videoaulas, vocês vão ter uma orientação de como fazer se vocês tiverem dúvidas. E se persistirem a dúvida, acesse o portal do e-social, faça cursos, consulta, peça ajuda para suas consultorias, porque é muito grave. E eu faço assim vários eventos, que vocês vão ler depois. É um material técnico, mas importante para se ler. Opa! Eu vou voltar aqui, só para vocês terem uma ideia da parte do SESBIT, porque eu vou dar um destaque aqui para o SESBIT, que é uma atividade que está para acontecer. Aquilo que eu falei agora há pouco, tabelas de ambiente de trabalho. Será necessária a descrição dos eventos de trabalho na empresa e os fatores de risco a ele associados, devendo ser atribuído um código a este ambiente. As videoaulas e no portal do e-social explica como fazer. Mas para vocês verem o grau de detalhamento. Claro, para fazer isso, você precisa ter uma equipe especializada de SESBIT ou uma empresa especializada que dá consultoria para vocês. Como elaborar, ou as outras empresas que eventualmente vocês aqui tenham como assessorias. Dá para ser assessoria do Largo 13, o médico que dá o atestadinho, olhando para a cara? Acabou. Esse tipo de SESBIT não existe mais, esse tipo de saúde pode até existir, mas para o e-social não vai ser mais, não é possível, né, funcionar. E aí cada evento que envolva a parte de saúde, eu dou aqui uma orientação de como fazer. Essas condições de ambiente de trabalho é importante dar uma boa lida, até para vocês chamarem a sua assessoria de segurança e negociar um novo rol de serviço. Eu estou propondo a todos os RHs que eu dou consultoria é o seguinte: tem uma coisinha chamada matriz de responsabilidade. Eu vou renegociar os contratos com a minha assessoria de saúde e descrever todas as atividades que têm que ser feitas. Porque o trabalho da assessoria de segurança vai ser triplicado num primeiro momento. Porque vai ter que fazer tudo isso. E aí, eu dou um modelinho de fluxograma dos passos a passos que devem ser observados, mas para vocês se guiarem. Os impactos fiscais eu já comentei aqui, né, os riscos. Olha a coisa bonita, tabelinha de multa. Evandro, essas multas são verdadeiras? São. Para cada coisa que eu não fizer, eu ainda relacionei o evento do e-social, eu coloquei a multa prevista. Degustem isso, mas antes toma um suco de maracujá,
porque vocês vão ficar muito estressados quando olhar essa tabelinha. E isso é gravíssimo. Isso demandaria mais tempo, mas eu sei que acabou meu horário aqui. Mas dê uma olhada nisso. Senta com o contador, com a pessoa fiscal e analisa e mitiga todos esses riscos que vocês têm nesse sistema, porque se não fizer bem feito, as consequências serão graves. Muito obrigado. Eu tenho um videozinho rápido para mostrar para vocês, para vocês refletirem, que hoje foi falado aqui algumas coisas importantes. Foi falado aqui de comunicação clara e precisa. Foi falado de reinvenção. Foi falado de parceria, quando o Valdemar esteve aqui e falou da estrutura. Foi falado uma coisa de tranquilidade pela Patrícia. Para ter tudo isso, para ter tranquilidade, a gente precisa sair da caixinha, a gente precisa se reinventar e precisa mudar processos dentro das nossas empresas. Por favor, o vídeo. Muito obrigado. Eu vou sentar já na plateia, porque depois do vídeo a gente dá um tchau. Um abraço a todos.